Olá você e seja bem-vindo ao Ideias Radicais, o meu nome é Rafael e vamos conversar sobre a diferença entre liberalismo, libertarianismo, anarquismo e anarcocapitalismo. E uma coisa que eu falo que confunde uma galera, que eu falo que eles são todos a mesma coisa, e é meio por isso que eu digo que o Hayek era um anarcocapitalista, ele só não sabia disso. Essas quatro coisas são naturalmente nomes diferentes e eu digo que em consequências eles são a mesma coisa. Por quê? O que era liberalismo? É mais lá atrás. A ideia revolucionária de que o homem era naturalmente livre. Ele tem naturalmente um direito à vida, à autopropriedade. Ele tem um direito à busca de felicidade. Ele não deve ser coagido. E existiam várias diferenças entre pensadores diferentes, várias filosofias diferentes, ok? Eu tô dando o resumão geral, eu não quero entrar nas tecnicalidades totais dos discursos dos caras. Mas de maneira geral é ok, você pode ser livre, você tem os direitos de perseguir a sua medida de felicidade, como eles gostam. Eu não lembro. Agora. Essas coisas que eu não achei quanto, mas alguém que eu lembrei daquela frase genial, que todo mundo tem o direito de ir pro inferno do jeito que quiser. Não deveria ser regulamentado isso. Mas todas as pessoas deveriam ser livres e, por exemplo, o Adam Smith dizia que o Estado, o governo, devia ter políticas, as políticas deles deveriam ser orientadas para maximizar a riqueza das pessoas, para maximizar a felicidade das pessoas, para permitir a maior busca de felicidade das pessoas. E eu concordo com ele. As políticas do governo, o jeito de agir do Estado deveria ser aquele que maximiza a busca de felicidade das pessoas. Qual é esse jeito? Não existindo. Por isso que eu digo que o liberalismo é anarcocapitalista. Só que eles talvez não eram muito imaginativos na época, ou eles não eram tanto criativos, ou eles ainda tinham certos ceticismos em relação à anarquia, ou não conseguiam imaginar tecnologicamente como isso seria. Mas se você diz, olha, eu sou um liberal, porque eu acho que o governo devia fazer aquilo que contribui para a nossa felicidade, ele devia fazer aquilo que mais mantém a ordem entre as pessoas, eu acho que o governo devia adotar políticas que permitem que as pessoas enriqueçam mais. Sim, eu concordo. Concordo 100% com você. E essas políticas deviam ser, ok, eu como governante decido que o governo está fechado e ele deixou de existir. Porque essa seria a política que maximizaria a riqueza das pessoas, que maximizaria a busca de felicidade delas. Uma coisa segue a outra. O libertarianismo nasceu do fato que a palavra liberal foi sequestrada nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, liberal é aquela coisa, se você fala, eventualmente as pessoas começam a acreditar em você. Liberal foi sequestrado pelos socialistas. Então, se você fala liberal nos Estados Unidos, você quer dizer, eu sou tipo um PSDB, um socialista. E eles criaram, ok, não, vamos defender a liberdade de verdade, que na verdade era o liberalismo clássico, que é... Só que aí eles tiveram um problema, bom, a gente precisa de uma palavra, porque agora não pode ser mais liberal. Então vamos falar libertário. Só que nos Estados Unidos isso quer dizer anarcocapitalista. Não, mas é que eu acho que o governo devia ser mínimo. O governo devia apenas garantir que as pessoas consigam justiça e segurança. Bom, então como é que o governo pode garantir que as pessoas podem conseguir justiça e segurança da melhor maneira possível? Deixando de existir. Libertarianismo é anarcocapitalista. Se você fala, olha, a gente precisa que o governo arrecade a não ser que você diga ao governo, o Estado é absolutamente necessário de uma maneira coercitiva, negativa, infringindo os direitos das pessoas, e a ação dele é positiva. Aí você não está sendo anarcocapitalista. Se você defende que a ação do governo é positiva. Mas se a pessoa diz, não, mas a ação do governo é negativa, mas ela é necessária. Ele é o que eu digo que é um anarquista sem imaginação. Ele é anarquista, só que ele não está conseguindo ver a coisa. Mas pra mim, eu falo isso, é meio de piada, mas no fundo eu tô falando a verdade. Eu realmente acredito nisso. Libertarianismo é um anarcocapitalismo. Não tem diferença. É só que eu dou aquela trollada séria de, ok, você acha que o governo tem que proteger as pessoas? Sim, eu também acho. E para proteger as pessoas, o governo precisa deixar de existir. Ok? É a ação que ele precisa fazer. Ele precisa adotar uma política de não existência. E quando ele adotar essa política, melhorou. Anarquismo é anarcocapitalismo. Porque anarquismo é o quê? Não tem Estado. Anarquismo não é caos. Anarquismo não é ausência de regras. Anarquismo é apenas a ausência de regradores coercitivos. É como se você está jogando um jogo de futebol ali, com seus amigos, e chega um cara, e ele fala, ele chega com o fuzil ali, aponta pra galera, fala, agora eu sou o juiz, beleza?
você tá expulso e agora só pode jogar bola com a perna esquerda. Isso é o governo. Ele chega e joga uma regra ali, e goste ou não, se você não gostou, você leva um tiro. É assim que funciona, ok? Então, anarquismo é sem esse juiz, filha da mãe. É só isso. O jogo de futebol continua, as regras do futebol continuam, os jogadores jogam porque eles concordam com aquelas regras e os incomodados que se retirem. Alguém é dono do campo e esse tipo de coisa acontece. Não existe nenhuma coerção rolando ali. É só isso. Agora, como que você vai organizar uma sociedade anarquista? Como que você vai organizar a distribuição de coisas, ou de serviços, ou de tempo das pessoas? Capitalismo. Trocas. Porque, assim, isso é uma coisa também que o Milton Friedman trollava, e era uma trollada séria. Todos os regimes do mundo são capitalistas. A Rússia soviética era capitalista. É só que todo o capital está na mão dos políticos. A Venezuela é capitalista. É só que todo o capital está na mão dos políticos e eles proíbem certas trocas. É assim que a coisa funciona. É uma trollada, mas é uma trollada séria, se você entendeu o que eu quis dizer. O dinheiro está na mão... Existe propriedade, e ela é toda dos burocratas. Por exemplo, Rússia soviética. Existe propriedade, ela continua existindo. Ela é toda dos burocratas. Existe autopropriedade, as pessoas ainda são donas delas mesmas. E quem resolver reivindicar isso leva um tiro. E existe capital, existe dinheiro, existe tudo isso, e isso está na mão dos burocratas. Tudo continua existindo, só que o sistema de trocas está interceptado, ele está impedido. Mas o capitalismo, trocas ainda existem, porque uma troca política ainda é uma troca de capital. É só que não é de capital financeiro, de capital político, de capital social. Entendeu? Então, o único jeito que você consegue organizar uma sociedade sem coerção é com capitalismo. Capitalismo com dinheiro, capitalismo com trocas sociais, capitalismo de trocas de influência. Como que o capitalismo funciona? Voluntário. Se não é voluntário, não é capitalismo. Tá? Se não é voluntário, é coercitivo. Então, ok, você tem uma sociedade sem coerção violenta, então qual que é o único jeito de fazer alguma coisa sem coerção? Capitalismo. Então, anarquismo é anarcocapitalismo. Liberalismo é libertarianismo, é anarquismo, é anarcocapitalismo. Essa é a minha interpretação. É um pouco troll, mas é uma trollada séria. Espero que você tenha entendido o que eu quero dizer com isso. Se você quer estudar a rigor exatamente o que é isso, pode estudar, mas essa é a minha interpretação que eu estou dando aqui para você. Dúvidas, comentários, coloque isso nos comentários. Se você quer discordar, se você quer erguer uma treta, tudo bem. Mas este é o ponto por esse vídeo, é isso. Tchau, tchau.